Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, surpreendente e muito poderosa. E se a depressão, que a gente sempre vê como um ponto final, na verdade fosse o começo? O início de uma jornada totalmente inesperada, que leva a um encontro que muda tudo. Olha só que frase forte para a gente começar. A depressão não me levou tudo, ela me levou até a ti. É exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos descobrir juntos como uma das experiências mais sombrias que alguém pode viver pode ser completamente ressignificada pela fé. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar uma história bem antiga como se fosse um mapa, sabe? Um mapa para navegar nas nossas próprias tempestades internas. É a história da travessia de Jesus e seus discípulos por um mar bem agitado, lá no Evangelho de Marcos. E o interessante é que tudo começa com uma promessa. Jesus não diz, olha, talvez a gente afunde no meio do caminho. Não. Ele afirma, vamos para o outro lado. Isso já nos dá uma pista, né? A crise que a gente enfrenta, por mais assustadora que pareça, não é o destino final. É só parte da travessia. Uma travessia que pode sim nos levar a um lugar de renovação. E agora vamos ver como essa tempestade no mar espelha, de um jeito impressionante, o caos que tantas vezes sentimos aqui dentro. A história descreve um cenário de caos completo, né? Um vendaval violento surge do nada, as ondas invadem o barco. É uma imagem muito forte daquela sensação de perda de controle que a gente tem no meio da crise, quando parece que tudo vai afundar a qualquer momento. E aqui a gente faz a conexão. A verdadeira tempestade, para muita gente, não é a que acontece lá fora, é a que acontece aqui dentro. São aqueles dias de isolamento total, a sensação de que o peito vai explodir e aquela voz insistente na cabeça dizendo: eu não vou aguentar. Isso nos leva talvez ao ponto mais angustiante de toda essa jornada, a sensação de abandono. Porque enquanto todo esse caos acontecia, o texto diz que Jesus estava dormindo, tranquilamente. E o grito dos discípulos, nossa, ele ecoa a nossa própria dor, não é? Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? É aquela pergunta que nasce do fundo da alma, quando o silêncio de Deus parece ser pura indiferença no meio do nosso sofrimento. Mas é aqui que o nosso entendimento vira de cabeça para baixo. O sono dele não era descaso, de jeito nenhum. Pelo contrário, era uma demonstração de soberania absoluta. Pensa bem, ele descansava porque aquilo que nos deixa em pânico não o assusta. Ele descansava porque aquilo que nos derruba não o derruba. E o mais importante, ele descansava porque ele governa justamente aquilo que está fora do nosso controle. E isso nos leva direto para o ponto de virada da história. Um momento que não dependeu da força de ninguém ali, mas de uma única atitude, nascida do desespero. A tempestade não simplesmente passou. Não, a mudança só aconteceu quando eles pararam de lutar contra as ondas e voltaram a fraqueza deles para um único que podia fazer alguma coisa. Eles o chamaram. Eles gritaram por ele. E essa verdade é confirmada por aquele testemunho que inspira toda essa nossa conversa. Mas a mudança, a cura, a transformação só aconteceram quando eu o chamei. Clamar por ajuda não é um sinal de fracasso. Na verdade, é o gatilho para a intervenção divina. Certo? Então, o que acontece quando essa soberania toda finalmente confronta o caos? Bom, aí vem o momento mais poderoso da narrativa. Quando ele é despertado, Jesus não entra em pânico, não se desespera. Com uma calma que chega a ser impressionante, ele se levanta e se dirige, não aos discípulos, mas diretamente à fonte do caos. E com apenas duas ordens simples, mas carregadas de um poder divino, ele repreende o vento e o mar. Acalma-te, aquieta-te. O resultado? Imediato, absoluto. Onde antes havia um vendaval violento, o texto diz que se fez completa bonança. Uma paz total. E essa mesma paz está disponível para silenciar as ondas de ansiedade e medo que agitam o nosso interior. E tudo isso nos leva à revelação final, a mais transformadora de todas, a ressignificação completa daquele lugar de sofrimento. O que acontece aqui é um verdadeiro milagre. O lugar de maior isolamento, aquele quarto escuro onde se pensava que era um fim, pode se tornar o lugar do encontro mais profundo, onde a pessoa se sentiu mais sozinha. Ela descobre que ele esteve ali o tempo todo. Aquele quarto escuro vira um altar. E aquela declaração do início, ela evolui para uma verdade ainda mais gloriosa, percebe? A depressão não me levou nada, ela me trouxe até o teu amor.
A perspectiva muda completamente. O que era perda vira ganho. O que parecia o fim vira o começo. E é com essa reflexão que a gente termina. E se a tempestade que alguém está enfrentando hoje, essa dor que parece que vai afundar tudo, e se ela for, na verdade, um convite para o encontro mais importante de uma vida?